Sejam todos bem-vindos à nossa casa para mais uma reflexão que fazemos juntos, né? Hoje nós trazemos inicialmente uma pequena reflexão de Chico Xavier. O Chico, né, todos nós sabemos, a maioria de nós acompanhou ou sabe da história dele, em relação a toda a sua trajetória, desde a infância, né, com vários desafios postos, até porque já tinha o compromisso de estar junto com Emmanuel para trazer as belíssimas obras, dando notícias do mundo espiritual, muita responsabilidade, né, uma tarefa dessa. Então, o Chico veio como missionário, numa tarefa tão importante que era trazer o cristianismo redivivo por meio das informações dos espíritos que fizeram, não uma releitura da proposta de Jesus, mas trouxe todo um detalhamento sobre essa realidade espiritual que até então estava sob, vamos dizer, sob o véu de muitos de nós, né? Hoje a gente sabe que existe um mundo espiritual, existe um relacionamento entre nós e esse mundo espiritual muito ativo, que somos espíritos vindos de várias viagens reencarnatórias, com compromissos muito sérios que diz respeito à nossa evolução espiritual, a fim de que a gente possa, de fato, cumprir com aquilo que é esperado de nós enquanto filhos de Deus, ou seja, tomar posse desse legado divino e agir, não só em pensamento, mas em ações como verdadeiros filhos de Deus, criados para o amor, para a felicidade, para a solidariedade. E assim Chico foi um dos que, convocados a trazer essa mensagem do Espírito Imortal, logo cedo Chico já assumiu os seus compromissos, né? Passou uma infância muito difícil com a perda da mãe. A nossa Maria Alice hoje já lembrou de pronto, assim que eu cheguei, da Maria João de Deus, né, que era mãe de Chico, sobre a presença dela e do compromisso dela também, junto ao seu filho, né, que ela teve que se separar. Ele ainda, então, tem idade na infância ainda. Chico, então, já iniciou passando por provas e expiações. Então, além da tarefa missionária de Chico para trazer, pela sua psicografia, pela sua mediunidade muito bem trabalhada, as informações que precisaríamos para poder entender as mensagens do nosso Mestre Jesus, Chico também ainda tinha suas provas e suas expiações. Como todos nós que estamos encarnados nesse planeta de provas e expiações. Nós, se pensarmos, né, sobre vamos dizer, a categoria de mundo a que pertence o nosso planeta, Kardec mesmo coloca dentro das obras da codificação do Espiritismo, a que categoria de mundo o nosso planeta pertence. E lá, de uma forma didática, coloca que nós ainda estamos em um mundo que está transitando para um mundo de regeneração. Então, isso quer dizer o quê? Que todos nós que estamos aqui encarnados estamos praticamente no mesmo patamar evolutivo, uns mais à frente, mais despertos para a realidade espiritual e, portanto, para a reforma íntima, né, dos seus pensamentos e atitudes, já passando para as ações, e outros ainda a serem despertados. O fato é que Chico é um desses espíritos mais despertos que trouxe, ao tempo em que processava os seus compromissos em um planeta de provas e expiações, ainda tendo algo a expiar. Chico tinha problema de saúde e enfrentou diversas outras dificuldades em nível material, social, quando ainda trouxe as mensagens dos espíritos, ainda enfrentou diversos processos de perseguição, de descreditação daquilo que ele estava trazendo, e isso trazia muitas tristezas para o Chico. Em alguns momentos, Chico se sentia mesmo melancólico, pensativo, reflexivo, que era quando ele recorria a Emmanuel, né, sempre presente na vida de Chico, desde quando ele era bem jovem. E Emmanuel dava o reforço de que Chico precisava. Mas, em alguns momentos, logicamente que Chico não fugia à regra de que nós temos o livre-arbítrio para que nós possamos encontrar os nossos próprios recursos para superar as dificuldades. Os espíritos estão realmente sempre nos apoiando, o que a gente chama de mentor, protetor espiritual, espíritos guias, estão sempre nos apoiando, espíritos esses que nos acompanham muitas vezes desde o projeto reencarnatório e nos acompanham
durante toda uma encarnação, no sentido de estar ali, nos dando reforço nos momentos em que a gente se sentir mais enfraquecido diante das provas ou expiações que a gente esteja vivenciando. Então, Chico também, né, tinha o seu mentor espiritual, como todos nós também temos, mas ele recorria às suas próprias reflexões para se autoalimentar espiritualmente, sempre lembrando das premissas de Jesus, por exemplo, né? Então, a passagem que a gente traz aqui para iniciar é uma dessas falas do Chico diante das dificuldades que ele tinha, como todos nós, seres humanos encarnados em um planeta de provas e expiações, e ele ainda com uma tarefa gigante, né? Como eu citei ainda há pouco. E aí Chico coloca: em minhas preces de todo dia, sempre peço coragem e paciência. Coragem para continuar superando as dificuldades do caminho e paciência para não me entregar ao desânimo diante das minhas fraquezas. Então, essa passagem do Chico, onde ele diz que ele utiliza a coragem para superar as dificuldades e paciência para que ele não se entregasse ao desânimo diante das suas fraquezas, e a gente até acrescenta, e diante das provas pelos quais ele passava, essa passagem de Chico, essa fala do Chico é muito oportuna para todo e qualquer momento de nós também, seres encarnados em um planeta de provas e expiações, onde nós viemos para um aprendizado, viemos para ressignificar diversas situações de vidas pretéritas, enfim, estamos a todo momento diante de desafios. E esses desafios, muitas vezes, eles se constituem de um obstáculo, porque nós temos ainda uma visão, mesmo que a gente tenha essa noção de sermos espíritos eternos em trânsito por uma encarnação, vindo de diversas outras, nós ainda temos uma visão, muitas vezes, objetiva da vida, recortada da vida, materializada da vida, porque a gente vê as situações que se colocam como desafios e aprendizados para nós como um obstáculo que nos paralisa. Então, a gente, às vezes, acha que nós não temos a capacidade de vencer aquele desafio ou solucionar algum problema ou dar um novo significado para algo que nos aconteceu de muito negativo. E essa visão, os espíritos nos colocam a todo momento, é quando nós trocamos os fins pelos meios. Ou seja, nós trazemos toda essa vivência de desafios como a situação pontual de que nós estamos sofrendo, nós estamos com muitas dificuldades, nós paralisamos, nós temos medo, e os espíritos nos dizem, é preciso a gente ampliar essa visão de vida e dar um sentido diferente para que a gente veja as situações do nosso cotidiano que nós estamos vivenciando como uma experiência pelo qual nós necessitamos passar para um aprendizado. Logicamente que tem algumas situações que a gente não precisa passar, mas, às vezes, a gente corta um caminho diferente daquele onde estava previsto um aprendizado, e, às vezes, a gente precipita até um sofrimento que desnecessário, porque a gente escolheu alguns caminhos, alguns atalhos, né, algumas fugas, que a Joana de Ângeles fala muito de fugas psicológicas. A gente não quer olhar para aquela questão de uma forma mais ampliada, como algo... como se dissesse, o que eu tenho para aprender com isso? Né? Qual é o aprendizado embutido nessa minha experiência? Mas aí a gente foge daquela situação e vai vivenciar outras. Então, essas outras situações, muitas das vezes, elas não estão previstas dentro da nossa caminhada, ali no nosso itinerário espiritual. Mas nós podemos, ao se deparar e vivenciar e perceber que aquilo não tem a ver com o nosso caminho evolutivo, a gente retorna para o nosso prumo, para refazer esse caminho. O fato é que o nosso caminho, de todos nós que estamos aqui, nessa atual encarnação, é de reconstruir e ressignificar diversas situações e, dessa forma, a gente adquirir habilidades novas, virtudes novas, e assim a gente prosseguir nessa nossa caminhada. Tudo tem um sentido mesmo de libertação de nós mesmos para aquilo que está como nossa única fatalidade, que é a evolução e a felicidade. Porque se somos criados por Deus,
que é perfeição, que é justiça, que é amor, nós não poderíamos ser diferentes enquanto filhos de Deus que não fôssemos tudo isso também. Amor, felicidade, potencialidade divina. Então, somos tudo isso. Ocorre que nós estamos em um determinado momento em que nós, percebendo que a gente se perdeu desse caminho, de alguma forma, esse caminho que faz essa ligação nossa com essa nossa divindade, é que a gente acaba, então, por reestruturar uma nova realidade de vida. Então, nós estamos aqui fazendo isso. Enquanto isso, é preciso que a gente fique em uma situação de sofrimento ou de dor? Os Espíritos nos dizem a todo momento, não, nós não precisamos fazer um caminho de provas e expiações pautado por sofrimento e dores. Esse é um posicionamento que ele existe a partir do olhar de cada um de nós. A forma como a gente vê a vida, aquilo que a gente acredita, a forma como a gente amplia ou reduz essa nossa visão, nos traz alguns empeços. Aí nos traz alguns sofrimentos e algumas dores desnecessárias às vezes. Mas como tudo se aproveita, tudo isso às vezes são caminhos necessários para o nosso amadurecimento espiritual. Ou seja, viver uma experiência que nós poderíamos ter tomado um outro caminho, por exemplo, de não revolta por aquilo que esteja nos acontecendo, ou por uma demora por aquilo que a gente acha que deveria já ter acontecido, às vezes nos traz em um segundo momento para uma visão diferenciada. Então, o que os Espíritos nos falam muito? É preciso que a gente, diante desses desafios que nos são postos por nós mesmos, como uma vivência necessária, como uma experiência necessária, visando um passo seguinte na nossa evolução espiritual, é preciso que a gente tenha coragem. Coragem para nos autoimpulsionar, para realmente entender esse caminho e fazer dele uma experiência positiva lá na frente. A coragem, ela tem muito a ver com o nosso instinto de preservação enquanto seres humanos, né? Ela nos lança, a coragem, ela tem a ver também com vontade. Aquilo que tem dentro de nós como uma energia que faz com que a gente avance em determinados processos na conquista de algo. Mas a coragem, muitas vezes, a gente coloca ela de lado porque aparecem outros atores em determinado momento, como o medo de não conseguir determinada coisa, de não alcançar aquela meta tão desejada, né? Aquela meta, às vezes, material, que a gente não consegue alcançar, mas que tudo tem um sentido. Os Espíritos falam, não existe o acaso. Às vezes nós almejamos determinado objetivo, mas ele não tem a ver com as nossas necessidades espirituais. E às vezes a gente não alcança aquilo e nós vemos lá na frente que aquilo realmente seria melhor não ter acontecido, porque aquilo talvez nos desviasse desse caminho que a gente está construindo de evolução espiritual. Então, às vezes nós paramos no caminho porque não colocamos aquela coragem em ação para alcançar determinado objetivo, ou quando a gente não alcança, a gente faz um recuo. E quando a gente lança a mão do medo, né, o medo, a gente sabe, né, dentro da ciência do comportamento, a gente sabe que o medo é necessário também como instinto de preservação. O que seria de nós se a gente tivesse o medo de cair num abismo, por exemplo, né? O medo de se lançar a uma situação de risco onde a gente pudesse perder a vida. Então, nós temos algo que nos funciona como termômetro para que a gente não avance em situações onde a gente põe em risco a nossa vida. Ela é necessária, né? É necessário o medo nesse sentido da nossa vida. Agora, o medo, que é chamado patológico, ele é extremamente paralisante. E ele se contrapõe a essa coragem que existe dentro de nós, que ela é, vamos dizer, sufocada por esses medos, porque a gente acredita que não daremos conta daquilo, que nós não temos capacidade. Nós começamos a trabalhar com uma menos-valia, por exemplo, no sentido mesmo de nos autodescredenciar a novos tentames, principalmente quando a gente não consegue algo. E aí a gente já não tem coragem, a gente já enfraquece, a gente já começa a ter pensamentos os Espíritos falam muito de... É como se a gente fizesse uma dilapidação emocional de nós mesmos, colocando pensamentos que não dizem respeito a essa nossa natureza divina, de alto potencial de realização e ressignificação de todas as situações que a gente desejar. Mas, ao contrário, a gente começa a alimentar pensamentos autodestrutivos, né? E aí nós entramos em uma situação mesmo de cristalização de sentimentos, de emoções, que elas de nada servem a não ser
para nos reter nesse caminho tão importante que a gente está fazendo, que é a nossa evolução espiritual, em especial nesse momento evolutivo que estamos localizados, em que nós estamos localizados. Todos nós já ouvimos falar que tudo está em constante transição e o nosso planeta está nesse processo de avançar nas escalas dos mundos e nós também. Se estamos aqui é porque também temos esse propósito de modificação das nossas energias, dando um salto quase que quântico em direção a esse novo patamar evolutivo. E nada mais compreensível que quando a gente muda de uma fase para outra, haja um certo esforço para que a gente possa passar para dessa outra fase. E há também que se considerar que nós precisamos deixar algumas bagagens que não precisamos mais para trás, para poder avançar um pouco mais nessa proposta de avanço das nossas possibilidades enquanto espíritos criados mesmo para a felicidade. Então, nós precisamos ampliar essa visão. Quando a gente fala em ter coragem, é ter praticamente uma ousadia perante nós mesmos, fazer aquilo que nunca fizemos em muitas das nossas existências. Mas aqui estamos, novamente, com uma nova oportunidade de encarnação para poder realizar aquilo que às vezes nós negligenciamos em diversas existências. E às vezes aqui nessa mesma existência, quantas coisas nós deixamos para trás de realizar porque nós não queríamos avançar naquele processo priorizando outros que nós consideramos em determinado momento como mais importante. Nós falamos assim, por exemplo, né, todos nós, seres humanos, nós temos um quê de progredir materialmente, faz parte de todos nós, né? Quando a gente fala materialmente, é materialmente, intelectualmente, querer algo de melhor para nós, no campo da inteligência, por exemplo, né? Então, nós todos procuramos esse caminho, estamos em busca disso e, consequentemente, em busca desses conhecimentos, de adquirir essa capacidade intelectiva, a gente também acaba buscando os confortos materiais, aquela condição melhor de se viver. Ocorre que tudo isso, chega um determinado momento, que nós precisamos concluir que tudo isso é cenário para que se torne favorável a nossa meta existencial, que é promover o nosso avanço espiritual. Tudo isso vai promover o nosso avanço espiritual se nós colocarmos as coisas nos seus devidos lugares. Né? Se nós não acharmos que viemos aqui ter como meta existencial ter um diploma, ter um cargo profissional reconhecido no mercado, ou vir para casar, ter filho e construir uma família nos padrões sociais, ou comprar uma casa, ou comprar um carro novo, ou ter alguma coisa de material. Temos essa vontade, esse desejo de ter confortos, mas quando isso supera a nossa meta de evoluir espiritualmente, porque em determinado momento isso se contrapõe, aí nós começamos a ter um recuo da nossa própria alma. É algo que diz respeito à nossa interioridade. Começamos a sentir a falta de alguma coisa, porque nós temos essa noção, desde que fomos criados, que não é isso que nós viemos buscar. Quando nós temos tudo isso, são muitos os relatos das pessoas que dizem: gente, eu ainda não sou feliz, eu tenho algo de tristeza dentro da minha alma que eu não sei compreender de onde vem isso. Eu tenho até que agradecer a vida por tudo que eu tenho, né, por tudo que eu já conquistei, materialmente, intelectualmente, mas algo em mim traz uma sensação de vazio. E aí a Joana de Ângeles fala, isso se chama realmente o vazio existencial, porque estamos desfocados ou sem aquela meta de que tudo isso serve como cenário para que a gente possa se aperfeiçoar enquanto espíritos eternos, viajando de várias encarnações. Tudo isso deveria promover a nossa melhoria interior, promover mesmo a nossa bondade, a nossa fraternidade, a nossa capacidade de se desprender em direção ao outro, a nossa construção dessa nossa coragem para poder fazer os melhores enfrentamentos, não de uma forma rebelde ou de uma forma arrogante, orgulhosa, mas enfrentando as situações de uma forma parcimoniosa, como quem estou vivendo um desafio muito sério na minha existência, estou
com uma doença muito grave, ou estou com alguém na minha família sofrendo, ou estou com um relacionamento muito conturbado, ou estou com um filho dependente químico, ou diversas situações que a gente estamos vivenciando, mas eu tenho uma meta existencial. Eu tenho algo a fazer. Talvez é justamente isso que eu vim fazer. Eu vim justamente para me encontrar nesta família onde estou, viver nesse ambiente doméstico, onde tem alguém extremamente difícil de lidar, que é muito importante para a minha história familiar, e eu tenho que enfrentar isso. Às vezes é justamente isso que a gente veio fazer. O que nos caberia então, que os espíritos nos dizem? Cabe então a gente fazer esse olhar panorâmico e pensar, nós, enquanto programadores de uma encarnação, para adquirir novas habilidades, novas virtudes, refazer afetos e olhar aquela situação com os olhos diferentes. Olhos de quem olha um espírito que está ali conosco, que veio vivenciar uma situação de ressignificação, e é preciso que nós desempenhemos um papel melhor do que aquele que a gente desempenhou quando a gente estava com essa pessoa em outras posições reencarnatórias. São diversos os exemplos que a gente tem. Quem assistiu aqui o filme, de Divaldo, que ainda está em cartaz dos cinemas, que não assistiu, eu recomendo fortemente esse filme, porque ele não tem somente a história, a biografia de Divaldo Pereira Franco. Ele tem mensagens extremamente importantes, de caráter profundo, que diz respeito mesmo àquelas lembranças de alma que às vezes a gente esquece, principalmente do porquê estamos aqui, sobre a nossa meta existencial, a posição que nós estamos vivenciando em relação aos nossos afetos. Lá tem uma situação muito interessante, quem talvez muitos de vocês já sabem, a história de Divaldo com o obsessor que o perseguiu desde a infância. O que significava aquilo? Porque às vezes quando a gente vem à casa espírita, fazer um tratamento desobsessivo, a gente está com uma influenciação espiritual que não é muito difícil. Nós temos muitas situações que favorecem processos de influenciação espiritual. Primeiro, que nós estamos numa relação constante e intermitente com o mundo espiritual. Segundo, que nós qualificamos nossos pensamentos e a partir dele nós atraímos espíritos de tal ou qual envergadura moral, para o bem ou para a desdita, para a felicidade ou para a infelicidade. Então é muito natural que, eventualmente, quando a gente se sinta mais enfraquecido nas nossas emoções, quando a gente já não está mais acreditando naquele momento, que a gente vai superar uma determinada situação, a gente entra na tristeza, na melancolia, mas também, eventualmente, a gente entra na revolta, na reclamação, quanto mais. E daí, o que acontece? Nós atraímos, pelos nossos pensamentos, pela lei da afinidade, da sintonia, as pessoas que também pensam como nós. E atraímos encarnados e desencarnados. E isso que acontece? Somente agrava a nossa situação que a gente está vivenciando. E aí a gente leva aquele cortejo de espíritos encarnados e desencarnados para fazer um tratamento de desobsessão aqui na nossa casa. Então, nós todos estamos muito suscetíveis ainda. Nós estamos num aprendizado que é uma relação muito estreita com erro e acerto. Ora a gente acerta, ora a gente cai, mas aí a gente levanta, aí a gente prossegue. Isso faz parte de qualquer aprendizado. Se a gente for fazer uma analogia com uma escola, com um aprendizado institucional, escolar, a gente sabe que a gente ora vai bem numa prova, ora a gente não vai bem numa prova, ora a gente falta a aula, ora a gente adoece porque tem uma reação emocional frente à postura do professor. Então, tem várias reações no processo de aprendizado. Então, nada mais natural que a gente pensar também que, eventualmente, a gente vai sentir alguns abalos. A gente vai ter algumas tristezas, que faz parte da vida. Nós vamos ter alguns processos de influenciação espiritual, porque nós estamos sob a égide da lei da afinidade da sintonia, e que também vamos ter presenças espirituais que vão agravar o nosso processo. E também vamos ter os mentores espirituais, ou seja, os espíritos superiores que vão se acercar de nós quando a gente levantar a nossa sintonia e, por exemplo, fizer uma prece, pedir um socorro, fazer uma leitura edificante, fazer algum processo onde a gente possa qualificar o nosso pensamento, para depois, consequentemente, a gente desmembrar isso em coisas positivas, por exemplo. Então, tudo isso são coisas que faz parte do nosso processo, é preciso a gente ter uma avaliação que os espíritos dizem de racionalidade. Então, coragem
e racionalidade. Racionalidade é a gente se reconhecer nesse processo. A gente não se entrar no processo, por exemplo, de culpa quando a gente errar. A gente erra, acerta. O que Joana de Ângeles fala? Tá, se te pegares em erro, avalia, reconsidera e refaz, se for possível, aquilo que ficou mal engendrado. Mas depois prossegue o mais rapidamente possível. Porque a gente sente a tristeza, sente a mágoa. Agora, se a gente cai no ressentimento, a gente cai numa cristalização. Cristalização de uma emoção adoecida que vai nos paralisar. Aí a gente já começa a ver o mundo de outra forma. A gente já não consegue ter essa coragem, a gente já sai da racionalidade e a gente não vai ter paciência para poder avançar nos próprios processos. Então, a culpa mesmo é uma das coisas que os espíritos, como Joana de Ângeles, fala muito, que é extremamente paralisante dentro do nosso processo, porque a gente não avança. A gente fica ali naquele comezinho mesmo de ficar rememorando e se culpando o tempo inteiro. Então, como eu estava falando, a gente vem fazer um processo desobsessivo e a gente sabe que, para que tudo dê certo, não basta apenas o passe espírita, nem a água fluidificada, e nem somente a gente fazer o evangelho no lar, como é muito recomendado, para que a gente possa também promover os espíritos que estão ali ainda em estado de sofrimento ou em estado mesmo querendo nos prejudicar. Mas é preciso que a gente mude todo esse contexto de pensamentos e atitudes, né? É preciso a gente fazer essa racionalização, nos situar dentro desse contexto de meta existencial, o que eu vim fazer aqui, o que realmente é um aprendizado espiritual, para que existem essas experiências para o meu contexto, é o para que isso, né? Então, que a gente tem que sempre pensar, para então a gente entender por que a gente está vivenciando aquele processo que está nos trazendo sofrimento físico, emocional, psicológico, espiritual. Então, tudo depende, né? Emmanuel fala muito, tudo depende, começando tudo pelo pensamento, mudança de pensamento, de paisagem mental, para que a gente possa promover, então, a nossa saúde espiritual. Começar mesmo a mudar esse padrão vibratório de menos-valia, que eu não vou dar conta, que eu não tenho coragem, que dessa vez eu não vou conseguir, eu sou uma pessoa fracassada. Tudo isso são comandos que a gente vai dando para nós mesmos, que vai dilapidando as nossas energias, né? Vai ali sufocando os nossos potenciais, porque eles vão ficar lá. Nós nascemos com esses potenciais. Eles não vão desaparecer. Por mais que a gente lance petardos negativos, né, por meio dos pensamentos, que acaba alcançando a nossa aura, nosso perispírito, até chegar no adoecimento. Vai ficar lá, até que um dia, de tanto sofrer, a gente se cansa e pensa, eu vou ter que achar outras alternativas para poder fazer a minha caminhada. E achar outras alternativas é isso, a gente começar a se conscientizar mesmo desse processo. Nos autoconhecer e também ser mais condescendentes conosco mesmo, para que a gente possa reconhecer sim o erro, mas para poder repará-lo e avançar como um bom aprendiz, né, que todos nós devemos ser, que os espíritos nos dizem, né, para que a gente possa, com bastante coragem, enfrentar as situações que estão sendo colocadas para nós nesse tão importante momento das encarnações de todos nós. O mundo extremamente conturbado, né, com obsessões coletivas acontecendo, né, os espíritos dizem, mas também estamos muito bem tutelados pelo nosso Mestre Jesus, que até hoje é o governador do nosso planeta, que a todo momento lança programas mesmo de libertação das almas que ainda não conseguiram se despertar para essa realidade do nosso espírito, espíritos criados, né, por Deus para a felicidade e para o amor. Então, imagina, né, se o nosso mestre, né, um ser que a gente conhece como de mais alta envergadura espiritual, ainda tutela o nosso planeta onde todos estamos, significa que nós não estamos à deriva. Isso aqui não é um barco desgovernado, né? Ele é um barco governado. Só que tudo que acontece no nosso planeta é tudo articulado pelas mentes dos habitantes do nosso planeta, que somos todos nós. E o somatório de tudo isso traz os resultados inesperados ou infelizes que nós tanto condenamos dia a dia. Então, por onde que devemos começar? Por nós mesmos, cada um implantando a paz dentro de si que quer ver no mundo, né? Então, tem que começar por nós, né? Começando mesmo a fazer toda essa avaliação, essa reflexão, fazer esse processo de autoconhecimento, enfrentando mesmo
né, aquela nossa realidade, as nossas sombras que dizem, né, para que a gente possa, ao se reconhecer tal qual somos, a gente começar a planejar melhor o caminho que a gente vai seguir, sem culpa, sem vitimismo, né, sem achar que o mundo é o vale de lágrimas, não. O mundo ele é um lugar maravilhoso e propício para a nossa evolução. Se a gente se lembrar de toda a paisagem, né, que permeia o nosso planeta, né, só o nosso país, as maravilhas que existem, né, no ambiente físico do nosso planeta, é extremamente inspirador. Uma cachoeira, um mar, uma floresta, pássaros, flora, fauna, tantas coisas maravilhosas que promovem o nosso bem-estar, músicas, né, tantas coisas lindas e maravilhosas que está dentro da categoria do bom, do nobre, do belo, que está tudo aí para poder promover essa nossa caminhada, né? A gente passando por processos que a gente vai, lá na frente, a gente vai liquidar com essa necessidade e vai passar a viver mesmo com maior bem-estar, nós e aquele que a gente escolheu para fazer essa caminhada junto conosco. Então, que a gente não se esqueça disso também. A gente fala muito das questões, né, das mazelas da alma, mas a gente também lembra sempre que a gente está muito bem amparado pela espiritualidade. Está sempre, a cada pensamento positivo que a gente tem, os espíritos superiores já aproveitam para nos inspirar coisas boas, para nos inspirar bons pensamentos, até soluções. Nos inspira a gente ir por tal caminho e não aquele, né? Então, basta um movimento nosso para toda essa pleiade de espíritos conspirarem em nosso favor. Já conspira em nosso favor sem a gente fazer nada. Só que, respeitando o livre-arbítrio de cada um, né, nós atraímos para nós aquilo que se afiniza conosco, os espíritos superiores também respeitam as nossas escolhas. Às vezes ficam de longe, né? Enquanto que a gente fica lá mais afinizado com outro tipo de espírito. Mas assim que a gente dá uma mãozinha, se acercam todos para nos inspirar. Porque ninguém tem interesse no nosso fracasso, né? A não ser aquele que ainda está obnubilado pelo ódio, pela vingança, que também é alvo de todos os esforços de Jesus, nosso governador planetário, e de todos os espíritos que assistem esse planeta, de resgatar até a última ovelha, né? Como Jesus disse, né? Nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Até o último ser resgatado, né? Ainda vai haver todo esse movimento dessa espiritualidade superior em nosso favor. Então, que façamos aquilo que nos compete, né? Que cada um de nós tem condições de realizar por meio de seus potenciais para vencer os desafios e não colocar as situações como obstáculos, mas como uma vivência de uma experiência necessária que vai nos fortalecer em um momento seguinte, que vai nos amadurecer para novos tentames rumo a essa caminhada que a gente está fazendo em direção à nossa real natureza, que é a divina, né? Então, que possamos nos lembrar sempre da presença desses espíritos maravilhosos que nos assistem todos nós, nosso planeta, nosso país, o nosso lar, nós mesmos, nossos mentores, cada um de nós tem, não só um, né? Tem pessoas afins, espíritos afins, que não reencarnaram conosco, ficaram no plano espiritual, mas estão aí, se acercando a todo momento de nós para que a gente tenha o sucesso que nós mesmos esperamos quando a gente veio reencarnado para refazer novas histórias. Então, estamos, sim, com todas as condições para poder vencer os desafios. Que possamos, então, quando a gente fraquejar em algum momento, ter a coragem que Chico teve, a paciência que Chico teve, para poder enfrentar cada dia mesmo, né, como aquele que sabe que tudo passa, nenhum sofrimento, ele é persistente, partindo do pressuposto que, quando o aprendizado se conclui, a gente se liberta daquela situação, e aí a gente vai vivenciando outras, sempre para o nosso melhor. Então, que Jesus nos inspire a todo momento, que possamos fazer as nossas orações cotidianas para se vincular a esse mestre e também a todos os seus prepostos, mentores que nos assistem. Que assim seja.